Já existiram outras espécies de humanos no planeta, pelo menos 21 espécies diferentes, e todas elas desapareceram. Por que nós sobrevivemos e as outras espécies não? Como conseguimos sair de um único ponto na África e dominar o planeta inteiro? Fica comigo que eu vou te mostrar mais uma jornada incrível da história. Nós somos a espécie Homo sapiens. Homo significa gênero humano. Sapiens significa sábio e inteligente. E a pessoa que deu nome à nossa espécie foi Carlos Linneu, no ano de 1758. Afinal de contas, aonde surgiu a humanidade? De acordo com a ciência, os primeiros seres humanos surgiram na África Oriental. E a jornada humana começou há cerca de 7 milhões de anos. Mas atenção, a nossa espécie, Homo sapiens, só surgiu há cerca de 200 mil anos. Antes de nós, existiram cerca de 21 espécies humanas diferentes. Entre as mais importantes estão o pré-Australopithecus, que surgiu há 7 milhões de anos atrás. Em seguida, deu-se origem ao Australopithecus, em cerca de 4 a 2 milhões de anos atrás. Em seguida, tivemos as primeiras espécies do gênero Homo, que surgiu há cerca de 2 ou 1 milhão de anos atrás. Entre essas espécies se destacam o Homo habilis, há cerca de 2,4 milhões de anos, que é considerada a primeira espécie a usar ferramentas de pedra. Tivemos também o Homo rudolfensis, há cerca de 2 milhões de anos, que possuía um cérebro maior. Na sequência, tivemos Homo ergaster, há cerca de 1,9 milhões de anos, e é considerada a primeira espécie a sair do continente africano. Na sequência, tivemos várias espécies intermediárias, com destaque para o Homo erectus, que surgiu há cerca de 1,8 milhões de anos, e dominava o fogo, viveu por mais tempo que qualquer outra espécie. Tivemos também Homo heidelbergensis, há cerca de 600 a 200 mil anos. É um ancestral comum dos sapiens e dos neandertais. Homo antecessor, há cerca de 1,2 milhões de anos, encontrado na região da Europa. Homo georgicus, há cerca de 1,8 milhões de anos, que é uma variação do Homo erectus, na região da Geórgia. Um outro grupo são as espécies recentes, que conviveram com a nossa espécie humana. Entre elas se destacam Homo neanderthalensis, que viveu há cerca de 400 a 40 mil anos, que era o chamado Homem das Cavernas. O Homo floresiensis, entre 100 e 50 mil anos atrás, uma espécie conhecida como hobbit, porque tinha aproximadamente 1 metro de altura. O Homo denisovanus, entre 350 mil anos atrás, uma descoberta feita por DNA. Cabe uma ressalva também ao Homo naledi, que viveu há aproximadamente 335 mil anos. Era uma espécie que já enterrava os seus mortos. E em seguida, Homo juluensis, que viveu entre 350 mil anos. E é uma descoberta recente que povoou o continente asiático. Um resultado incrível através da ciência foi a descoberta de que todas essas 21 espécies desapareceram e ficou apenas o Homo sapiens dominando o planeta Terra. Por mais de 1 milhão de anos, várias espécies humanas viveram ao mesmo tempo no planeta. Com o passar do tempo, os seres humanos foram se espalhando pelo mundo em uma grande jornada. O início dessa jornada é na África Oriental. Seguiram rotas pelo norte da África, pelo continente asiático, pela Europa e acredita-se que pela Oceania através do mar. Chegaram na América pela região da Beríntia, atravessando entre a Rússia e o Alasca pelo Estreito de Bering. Afinal de contas, o que aconteceu? À medida que o Homo sapiens se espalhava,
Ele tinha vantagens sobre outras espécies, tinha melhores técnicas de caça, trabalho em grupo organizado, era mais inteligente e adaptável ao meio ambiente e possuía uma linguagem mais desenvolvida. O resultado disso é: outras espécies desapareceram e o Homo sapiens dominou. Acredita-se, através de estudos científicos, que há cerca de 12 mil anos, o Homo sapiens se tornou a única espécie no planeta Terra, povoando todos os continentes, exceto a Antártida. Como viviam os primeiros humanos? A vida era difícil, cheia de desafios diários. O frio era intenso, a fome era constante, ataques de predadores eram sempre iminentes e doenças que os seres desconheciam. A moradia humana se dava em cavernas ou em abrigos temporários. A organização era feita com pequenos grupos de seres humanos que dispunham de proteção mútua para que houvesse uma sobrevivência coletiva. A alimentação se dava através da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes. Até porque nós estamos falando de um período onde os seres humanos ainda eram nômades, seja pela disponibilidade de alimentos ou por condições climáticas. E você sabia que nos dias de hoje ainda existem povos nômades? Pois bem, os tuaregues, que vivem na região do deserto do Saara, no norte da África, são pastores nômades que fazem parte dos povos berberes e transitam entre países como Mauritânia, Marrocos, Argélia, Mali, Líbia e Tunísia. Eles provam que existem diferentes formas de viver, 21 espécies diferentes, e apenas uma sobreviveu, a nossa. Mas espera, se você acha que andar pelo mundo é impressionante, no próximo vídeo você vai descobrir então uma revolução que mudou tudo. Eu estou falando da agricultura e da pecuária, pois foi a partir de ambas que nos tornamos sedentários, nos fixando em locais específicos e desenvolvendo as primeiras sociedades e as primeiras cidades. Se você gostou dessa humilde viagem no tempo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima!